aqui, gente. Vamos ver, acho que a gente colocou um aparelhinho aqui que não deu certo. Agora deu certo? Então, o pessoal estava dizendo que não estava nos ouvindo, Ana. Obrigada aí por nos avisar. É que a gente colocou o microfone aqui, mas eu acho que não deu certo, viu, gente? Mas obrigado, Ana. Repete aí, que eu acho que o pessoal não estava nos ouvindo. Agora tá saindo, gente. Então, vocês estão nos ouvindo? Peraí. Ah, agora deu. Obrigado, viu, Marcos? Agora vai lá, Ana. Repete aí. Obrigada. Bom, a gente está muito feliz por receber todos vocês, os nossos convidados, né? E eu vou então falar um pouquinho da expedição, que daqui a 4 dias está saindo. Então é um prazer enorme estar com vocês aí, que vão estar, nós vamos estar chamando agora, tá bom? A expedição dos oceanos está prestes a começar. E essa será uma viagem diferente para a família Shearman, já bem conhecida por velejar ao redor do mundo e explorar os locais mais diferentes, né? Muitos inacessíveis para uma boa parte da população. E dessa vez a família tem uma missão de mostrar os efeitos da poluição dos plásticos nos oceanos, em lugares estratégicos, para a conservação da natureza, como Abrolhos, Fernando de Noronha e no Brasil, em outros pontos da América Central, ilhas do Pacífico e Nova Zelândia. Então, gente, a gente vai começar a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre os nossos convidados especiais e nós já vamos colocá-los aí na nossa live, porque são pessoas fera e vocês aí vão adorar a nossa noite, tá? Bom, nós vamos chamar, né, os 3 convidados, eu vou falar um pouquinho. É o João Amaral, ele é diretor-geral de operações da Voz dos Oceanos. O Marcos Rocha, que ele é administrador, contador, administrador especialista, né, em consultoria para o terceiro setor desde 2007 e é o nosso, né, representante aí, especialista dentro do IRAPA, que já atua conosco desde 2016, tá? E hoje nós temos uma convidada especial, Ana, Jennifer Ann Thomas. Ela é jornalista especializada em meio ambiente e sustentabilidade. Hoje ela colabora com veículos como Veja, Um Só Planeta, Jota, entre outros. Com mais de 10 anos de experiência no mercado editorial, no ano passado, pouco antes do início da pandemia do Covid-19, ela participou de uma expedição científica para a Antártica, onde pôde testemunhar os efeitos das mudanças climáticas no continente. Então eu quero desejar boas-vindas. O João tá... João, você conseguiu? Você tem que pedir para participar, tá? Seguir o IRAPA e pedir para participar. Eu acho que vocês já estão aqui, deixa eu ver. A Jenny tá aqui. Deixa eu achar aqui. Falta o Marcos e o João. Oi, Jenny. Oiê. Tudo bom? Tudo, e vocês? Deixa eu só esperar o João. É o João. Esse aqui? É. Ah, desculpa. Ó, falta só o Marcos. Jennifer, você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Vocês me escutam também? Estamos escutando. Deixa eu só ver aqui. Opa, peraí que... São 4 telas aqui, gente. Peraí, muita calma nessa hora, só um minutinho. Essa é a aglomeração que dá pra gente fazer, né? Juntar todo mundo na tela. Exatamente. Peraí que eu acho que falta o Marcos entrar aqui. Peraí. Marcos Rocha. Peraí que eu já pedi para vocês entrarem, gente. Só um minutinho. Ó, tá entrando o Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Deixa eu só participar. Deixa eu só... Eles estão falando que só 3. Deixa eu ver aqui. Ele tem que entrar no... Peraí, só um minutinho. Somente 3 convidados.
Entrou. Oi, João. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Sim. Sim. Que bom. Marcos, tranquilo também? Está nos ouvindo? Estou ouvindo bem, vocês também? Sim. Tudo bem. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. É um prazer enorme. O Marcos e o João já são nossos familiares aqui das lives, né? Já estão familiarizados. A Jennifer, muito obrigada por você estar aqui conosco essa noite. Bom, gente, então a gente tem aí muitos assuntos essa noite para falar. Uma noite aí que vamos falar do ESG, falar da Voz dos Oceanos. Então, a gente vai fazer um bate-bola com vocês, né? Organizar, porque são 3 telas aí para a gente administrar. Então, a gente queria começar fazendo perguntas, né, Ana? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o João. Aí, vamos lá. Vamos lá, João. Vamos lá. Então, para começarmos, né? Como essa expedição se diferencia de outras viagens que a família já fez? E se você pode contar um pouco sobre o que vamos acompanhar nesses próximos anos, em referente ao Voz dos Oceanos. Bacana. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradecer a Irapa pelo convite, né, para que possamos conversar um pouquinho mais sobre o projeto Voz dos Oceanos. Dar boa noite também ao Marcos, a Jennifer, a Mariclei e, obviamente, a você, a Ana Paula. Obrigado mais uma vez. Em nome do projeto Voz dos Oceanos, em nome da família Schirmer, a gente agradece. Nós estamos aqui, né, às vésperas, estou falando com vocês direto de Balneário Camboriú. Domingo agora. Aqui estamos na reta finalíssima de preparação da nossa expedição. A gente zarpa agora no domingo, dia 29. Então está sendo uma oportunidade incrível, né, trazer agora para vocês assim, fresquinho o que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que você me perguntou. Olha, eu acho que o que a gente pode esperar agora, na verdade, é o seguinte, né? Essa é uma 4ª iniciativa, a 4ª expedição global que a família Schirmer vai fazer, né? Enfim, essa jornada começou em 1984, com a primeira circunnavegação, e agora estamos indo para a 4ª expedição global. E dessa vez, diferente, eu acho que das expedições passadas, houve uma necessidade de fazer e deixar um legado, né, após o término desse projeto. E o legado era justamente fazer o monitoramento, tentar tirar uma fotografia do que está acontecendo com os nossos mares e com os nossos oceanos planeta fora. Então, é uma expedição que passa por mais de 60 localidades nos próximos 2 anos, e o principal objetivo é tirar uma radiografia, né, para que a gente possa ter realmente uma fotografia do que está acontecendo nos nossos mares, e, obviamente, o pano de fundo disso é com relação ao problema dos plásticos e microplásticos que a gente tem assistido, né? Isso é um depoimento que a família fez aí nos últimos 15 anos, a reflexão de o que a gente poderia levar de conhecimento para a sociedade sobre aquele projeto dos últimos 15 anos que a família colocou, que é justamente identificar o que está acontecendo. E aí a reflexão foi muito óbvia. Eles perceberam que nos últimos 15 anos houve um aumento muito grande de plásticos que são encontrados não só, obviamente, nas avenidas de plásticos, né, que tem nos oceanos, mas em locais extremamente remotos, né, ilhas completamente inabitadas, e toda vez que eles passavam por esses locais, nesses últimos 15 anos, o incremento de plástico foi cada vez maior. E aí a reflexão foi, bom, vamos montar uma nova expedição, e essa expedição tem um nome que eu acho que é muito conectado com um propósito, que se chama Voz dos Oceanos. Sim. É levar o problema que a gente vai, obviamente, fazer todo um levantamento e monitoramento, mas também com um viés muito positivo. Ou seja, temos um problema sim, mas queremos propor soluções. Então, acho que isso é o grande... Está falhando um pouquinho. Acho que a conexão do João tem um pequeno problema. Deixa eu esperar um minutinho para ver se ele volta. Nossa, João, acho que caiu o João, gente. Deixa eu ver se ele... Acho que ele está pedindo para entrar aqui, só um minutinho. Então vamos ver se ele
Perdão, pessoal. Essas são as agruras de você fazer uma transmissão ao vivo de balneário, entendeu? No meio aqui a gente está com o circo armado. Então, perdoem, porque essas coisas só acontecem quando a gente está ao vivo. Mas, enfim, acho que eu consegui transmitir o recado aqui, pelo menos nessa primeira abordagem que você fez, Ana. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? E essa é a principal diferença das expedições passadas. Agora, a gente quer trazer um diagnóstico real sobre o que está acontecendo nos nossos oceanos e, obviamente, a gente vai conversar aqui ao longo da nossa live hoje como é que isso acontece, né? Como é que foi estruturado esse projeto, mas eu vou devolver a bola para você, porque eu sei que você tem uma série de outros comentários para fazer, senão vou roubar a audiência aqui, nós temos o Marcos e a Gênica para conversar com a gente. Tá bom. Bom, que legal, João, bacana, a gente realmente está na expectativa também junto com vocês. E agora a gente vai aí para o Marcos, bater uma bola com o Marcos. E para você, Marcos, é o seguinte, dá para a gente perceber uma preocupação muito grande em como gerar um impacto, né, em setores que vão além da expedição ou da experiência com a família. Durante a pandemia, nós vimos muitas ações nesse sentido, vindo de empresas que se mobilizaram. Marcos, e a expedição, ela é um projeto que se encaixa nos parâmetros ESG, e essa sigla, ela está atrelada às formas mais tradicionais de se fazer negócios? Muito bom. Primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão interessante, tão apaixonante, tão importante nos dias atuais. Muito bom mesmo. Mas você tocou num assunto legal, Mari, que é falar sobre a pandemia, né? O que isso trouxe, que movimentou, né? Eu acredito que a pandemia, ela surgiu como se fosse uma grande lupa, sabe? Que a gente coloca e que revela alguma coisa que a gente já sabia, mas que talvez não quisesse enxergar. Não há negócio saudável possível diante dessas mudanças climáticas, diante de tamanha desigualdade social. E a gente tem que mudar, às vezes, de parâmetros, tem que mudar algumas coisas, né? Eu ouvi, inclusive, a Luísa Schirman falar numa entrevista dela exatamente isso que eu vou falar agora, que é a pandemia diante de um problema real, risco de vida, todo mundo não queria morrer, mudou de hábito, usou máscara, álcool gel, distanciamento social, porque não queria morrer. Nós estamos na mesma situação. Nós temos risco de vida do planeta. Nós precisamos mudar de hábitos. Tomar algumas medidas diferentes. É muito importante isso. E os parâmetros do ESG, né, eles podem dizer muito sobre uma organização, sobre uma empresa, sobre um determinado projeto, sobre a expedição, né? E estamos falando assim de qualquer área de atuação. Falar de ESG é falar de padrões, de boas práticas, né, que tem um propósito, né, mostrar uma organização, um projeto, se ele é socialmente consciente, se é sustentável, corretamente gerenciado. Ele diz muito, né, sobre o quanto que um projeto está comprometido hoje com uma agenda mundial, né? De responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, de extrema importância, né? A expedição, eu vejo, ela está muito conectada e relacionada a essas tendências mesmo, esses desafios globais. É um desafio global, é o desafio da sociedade, né? Que sabe que é certo a se fazer, é um compromisso. Eu vejo, né, que esse projeto, né, Voz dos Oceanos, né, nesse projeto, esses parâmetros ESG, eles podem ser usados para dizer assim, quanto que essa expedição busca formas de impactar pessoas, organizações no mundo todo, mostrar maneiras de minimizar impactos negativos no meio ambiente, construir um mundo mais justo, mais responsável. Nós podemos dizer que essas boas práticas ambientais, sociais e de governança, que é o ESG, elas estão atreladas a todas as formas de fazer negócios, a qualquer manifestação do ser humano, qualquer empresa. E a gente precisa resolver essas questões de uma maneira urgente.
passando por um olhar ESG. Né? A expedição é um projeto ESG, sem sombra de dúvida. Com certeza, Marcos. Obrigada. Então, assim, ó, uma parte muito importante desse trabalho é a comunicação, né? Dos resultados de tudo isso. Então, por que é importante ter esse cuidado com a divulgação das ações, Jennifer? Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Super obrigada pelo convite. Também estou super feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, pensando a informação, né, é o que as pessoas têm como base, é a matéria-prima que as pessoas têm para qualquer tomada de decisão. Então, seja de qualquer viés, qualquer tipo de informação, ela pode influenciar as pessoas de alguma maneira. E isso pode ser tanto nas ações individuais, e que eu acho que toca muito no foco, né, no objetivo da expedição da Voz dos Oceanos, pensando nas escolhas que as pessoas fazem todos os dias com relação ao uso dos plásticos de uso único ou outras ações do dia a dia, quanto nas coletivas para a gente ter, de fato, uma mudança estrutural, para que a gente ganhe escala e para que as coisas mudem de uma forma significativa para toda a sociedade. E isso parte a partir da informação e dos recursos que a gente tem de dados, de conteúdo, para avançar e para levar essa discussão para o debate público e para a sociedade. E isso toca também num ponto que o Marcos trouxe, que tem que ser condizente com o que de fato as empresas estão fazendo, né? Porque divulgar as informações com responsabilidade, se elas não casam com o que está sendo feito, isso gera um efeito contrário, né? Negativo para as empresas, para os negócios, enfim. Então tudo isso tem que estar muito bem amarrado para que seja transparente e de acordo com o que está sendo feito na prática, né? E puxando por um outro ponto também, que foi uma forma que o João trouxe de explicar a função da expedição, né? Essa parte da fotografia, desse momento, dessa radiografia, o quanto é difícil fazer essa comunicação de um ambiente que ele é tão difícil de ser acessado, né? Para quem não tem os recursos para chegar nesses lugares, e até pensando em toda a biodiversidade aquática, recifes de corais, assim, é um ambiente muito difícil das pessoas terem uma experiência própria, individual, e se conectarem com esse assunto. Então é uma oportunidade enorme para levar isso para as pessoas, para gerar essa conscientização e para mobilizar a sociedade a querer proteger os oceanos de várias maneiras e em todas as escalas da sociedade. Porque tudo acaba caindo lá nos oceanos, nos mares, né, Jennifer? E até aproveitando para quem está nos assistindo, embora esse tema seja bastante comum agora nas mídias, mas eu queria falar aí com o nosso especialista, o Marcos Rocha, que ele explicasse essas siglas que a gente fala aí tanto do ESG, né? Por que está tão em alta, Marcos, nos últimos tempos, né? Que tu nunca se ouviu falar tanto disso, tanto nas mídias. É verdade, viu, Maria? É uma coisa interessante. Não é um modismo, tá? Isso é algo que veio para ficar, porque não é algo de agora, na verdade. Fala-se muito, né? O ESG. A gente pode falar que é uma espécie de uma métrica, né? Uma medida para a gente nortear as boas práticas dos negócios, né? Era uma coisa que devia ser muito natural, né? Ou a prática do negócio, olhar para o meio ambiente, olhar para a parte social, a ética, a transparência, essa governança, deveria ser algo muito natural na realidade, né? Mas a gente percebe que está se olhando muito hoje para isso, está se falando mais. Eu vejo duas situações. Uma, que o consumidor mudou. Nós mudamos, né? As pessoas estão olhando para aquilo que compra, para aquele serviço, quem está produzindo determinado serviço, vendendo determinado produto, qual o impacto que ele está causando? Está desmatando? Está utilizando de mão de obra escrava? As pessoas estão olhando mais para isso, né? E também tudo isso acho que ganha força num outro contexto, né? Que as grandes empresas têm as ações listadas nas bolsas de valores. E há uma cobrança por parte dos acionistas.
dos fundos de investimentos por essas práticas, né? Que vão garantir a sobrevivência da empresa a longo prazo, isso, né? Devido ao novo consumidor e a isso, né? Por isso que virou uma febre, né? E ser reconhecido por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo, adotar uma conduta corporativa ética, vamos dizer assim, tornou-se um padrão ouro aí no mundo dos negócios, né? E é o que nós falamos, não é de hoje que as empresas são cobradas a assumir esses compromissos, né? E também não é de hoje que essa visibilidade para as boas iniciativas é uma forma de melhorar essa imagem com os consumidores, com o mercado, sem sombra de dúvida, né? Por isso que a gente fala, o ESG hoje virou uma febre, mas ele já existe nessas práticas, né? Sociais, ambientais, de governança, mas existem alguns motivos, né? Nós estamos olhando, as pessoas estão olhando diferente para isso, né? A cobrança do consumidor, nós mesmos, né? No Brasil, no mundo todo, né? Eu acredito que isso seja o principal motivo que hoje está muito em voga isso, né? E não é só a empresa, né? É o investimento ESG, é o projeto ESG, a empresa ESG, a ação ESG. Na verdade, deveria ser tudo ESG. Tudo que o ser humano faz com esses critérios. É muito simples, né? É isso aí. E até alguns anos atrás, Marcos, era muito comum falarmos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Qual é a relação entre as duas siglas? Uma substitui a outra? Como é que funciona isso? De jeito nenhum. Os critérios ESG, vamos dizer assim, eles estão totalmente relacionados aos ODS, né? É uma realidade aí no mundo corporativo, né? Os 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles reúnem assim os grandes desafios, as vulnerabilidades da sociedade, do mundo todo. Eles apontam os principais itens que têm que ser acompanhados de perto. Eles sinalizam as grandes oportunidades quando se relaciona diretamente com as necessidades, tá? E os ODS, eles foram pensados, né, em 5 pilares. E esses 5 pilares são totalmente linkados aos ESG, vamos dizer assim. É o planeta, proteger o planeta da degradação. Falando principalmente do consumo, né, produção sustentável. Outro pilar são pessoas. Acabar com a pobreza, com a fome, de todas as formas, dimensões, garantir a todos os seres humanos, né, dignidade, igualdade, a prosperidade, para terceiro, né, que é assegurar para todos os seres humanos poder ter uma vida próspera, de realização pessoal, econômica, tecnológica, né. O quarto é a paz, promover sociedade pacífica, justa, inclusiva, né? Livre do medo, da violência, né? E não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz. Também não há paz sem desenvolvimento sustentável, né? E esses 4 pilares só podem acontecer se houver parceria, que é o 5º pilar, né? Sem parceria a gente não move o mundo para lugar nenhum. E aí quando a gente fala em ESG, boas práticas para o meio ambiente, para a sociedade, de maneira transparente, ética, governança, nós estamos falando de proteger o planeta da degradação, garantir que pessoas possam viver em um ambiente saudável, com igualdade, dignidade e prosperidade, promovendo aí sociedades pacíficas, justas, através das parcerias entre as nações. É totalmente linkado, né? Não existe uma diferença disso, é uma coisa única. ESG e ODS são os mesmos pilares. Deixa eu aproveitar e fazer uma ponta de jornalista aqui com o João. A expedição, né, pelo que eu já acompanhei, assim, do que foi divulgado, né, vocês têm 3 pilares principais, né, que são a inovação, ciência e educação.
E só para eu ter certeza, o João tá aí? Apareceu, Tô aqui. deu uma travada. Tô aqui. Como que esses 3 pontos, como que eles estão alinhados, tanto com os ODS quanto com a sigla ESG? João tá instável. Se ele volta. Eu acho que vai cair. Acho que o... Caiu. Caiu? Acho que vamos ver se ele entra. Senão o Marcos vai entrando, vai conversando com a Jennifer, né, Marcos? Pode ir. Mas peraí que tem... Acho que vamos aceitar o João aqui de novo. Isso, ele volta rápido. Ele cai, mas ele volta. Ele volta, tá esperto. Ele volta, gente. Tô de volta. Vamos lá. Você conseguiu ouvir a pergunta, João? Consegui ouvir a pergunta. Deixa eu, antes de responder sobre os pilares da expedição, só fazer uma conexão aqui, com o que foi falado, inclusive, pelo Marcos e até por você, né, Jennifer? Eu acho que o nosso grande referência aqui, quando a gente fala de ESG ou ESG, é a interdependência, né? Eu acho que essa ilustração que o Marcos fez de não haver separação entre ODS e ESG, né, está muito vinculado à questão de que a gente vive num único planeta. Quando a gente vive num único planeta, pouco importa, e aí estou falando agora especificamente dos mares e dos oceanos, se nós temos um planeta coberto por quase 3/4, né, de água, pouco importa o local onde você está, pouco importa o continente onde você está, pouco importa se você mora na beira da praia, se você mora no sertão, se você mora na Europa, na África ou na América. Existe uma interdependência, né, do nosso ecossistema que ele tem que ser levado sempre em consideração. E essa mesma interdependência, ela também é o pilar fundamental das empresas. Então, acho que essa reflexão que o Marcos trouxe, né, que o ESG, na verdade, é o todo, eu acho que ele foi muito feliz nessa analogia e nesse exemplo muito claro, porque também é a forma como o projeto Voz dos Oceanos foi construído. E aí, já entrando, né, na pergunta da Jennifer, quando a gente estabeleceu na verdade, são 4 pilares fundamentais, né? Nós temos a educação. Por que a educação é um dos pilares fundamentais do projeto Voz dos Oceanos? Porque se a gente se propõe a fazer uma conscientização de utilização de plásticos, os plásticos de uso único, as famosas garrafas, né, que faz parte aí da vida cotidiana, os invólucros de plástico, as embalagens, as sacolas plásticas, você só consegue fazer um trabalho de conscientização quando você está vinculado diretamente a um trabalho de educação. Porque a conscientização, ela levanta uma questão, e a educação, ela trabalha concretamente aquele tema que você resolveu endereçar. Então, nós não conseguiríamos colocar um projeto da magnitude como a Voz dos Oceanos sem o pilar da educação. Afinal de contas, nós temos que trabalhar a base, trabalhar as crianças, trabalhar o dentro de casa, trabalhar uma mudança e, obviamente, qualquer mudança ela passa necessariamente pelo pilar da educação. Depois, a gente tem, obviamente, um pilar muito relevante, que é o pilar científico. Vocês se recordam que no começo do nosso bate-papo, eu trouxe aqui que um dos principais objetivos é tirar um diagnóstico, uma fotografia, né, do que está acontecendo nos oceanos. E, obviamente, a gente precisa de ajuda, né, nessa fotografia que pretendemos tirar. E aí, da mesma forma que nós fizemos com a IRAPA, né, onde formamos uma aliança estratégica muito relevante para tratar o tema educação, no item e do pilar científico, nós chamamos também, né, ajuda do braço científico, não só em âmbito brasileiro, mas também em âmbito internacional, para que a gente pudesse trazer essa lente dos cientistas. E aí, como é que isso é feito? Né? Nós temos uma máquina que vai a bordo do veleiro Cat, que faz o monitoramento 24/7, né? Ou seja, em tempo constante, para que a gente tire amostras de água e daquelas amostras de água passa por essa máquina e aí você consegue ter um diagnóstico, né, enfim, de como é que é a composição da água, a quantidade de plástico, de microplásticos que estão presentes. Isso dá uma referência mais concreta para que a gente possa realmente ter uma análise científica da qualidade dos nossos oceanos.
Depois nós temos, obviamente, um braço de inovação e tecnologia. E por que o braço de inovação e tecnologia ele é tão relevante? Porque, obviamente, também vocês se recordam, nós comentamos aqui que o objetivo não é só levantar uma questão, mas sim tentar tratar essa questão. E nada melhor que os empreendedores, as startups, para trazerem soluções para um determinado problema. Sabemos que as grandes startups, as grandes empresas, especialmente as de tecnologia, elas nasceram para resolver uma determinada dor. Então, quando a gente diz que existe uma dor sobre a questão do uso dos plásticos e os plásticos de uso único, nada melhor do que os empreendedores, as startups, para também receberem esses dados que vão ser coletados. Então, você tem duas verticais em que os dados são tratados. Um no pilar científico e no pilar de inovação e tecnologia, justamente para que ao final da nossa expedição, se Deus quiser, se tudo der certo, se o nosso trabalho for bem feito, uma série de soluções e de empresas, de startups possam ter tratado esse problema e, obviamente, soluções em grande escala possam ter colocados a favor da sociedade. E o último pilar, que é obviamente o mais aqui, que é o arcabouço de tudo que nós estamos conversando, é a própria expedição. E aí eu acho que a Jennifer comentou também, foi muito feliz o comentário dela, de dizer que a expedição tem também um lado audiovisual, um lado de imagem, um lado de fotografia, um lado todo de registro. E para que isso? Para que o pilar do S possa ser muito bem endereçado. Por que isso? Porque essa é uma expedição para todos. Esse é um projeto para todos. Esse é um projeto de pessoas para outras pessoas, ou um projeto de pessoas para a sociedade. Então, a gente não poderia fazer um projeto desse que a gente não compartilhasse em tempo real com o nosso público, com a sociedade, o que a gente está vendo lá longe. Porque realmente o que a Jennifer falou, você está no meio do Pacífico, você está no meio do Caribe, você está fazendo uma travessia de longa distância, é o barco que está lá. Só que, obviamente, a gente quer levar o que a gente está encontrando durante essa trajetória para o conhecimento de todos. Então, acho que esses são os principais 4 pilares que sustentam o projeto Voz dos Oceanos, mas acho que a diversidade e a inclusão é um pilar muito importante para a gente. Porque justamente a gente precisa democratizar o acesso do que nós estamos vendo lá com as pessoas. Aí a gente terá atingido o nosso objetivo. João, aproveitando aí que você está falando dos pilares e de todo esse movimento, a gente sabe que muitas empresas e iniciativas divulgam com muitas metas que se comprometem com diversas ações, mas nem sempre esses objetivos são atingidos como esperado. Como que nós vamos conseguir mensurar os reais impactos da Voz dos Oceanos? Olha, eu acho que os impactos eles vão ser mensuráveis a partir dessas alianças estratégicas que nós fizemos. Obviamente, quando a gente conta com vocês, da Irapa, para poder fazer um trabalho de educação, vocês têm uma metodologia para poder, em cada local que nós vamos passar, a gente conseguir mensurar o que foi o impacto positivo na vertical de educação. Então, vamos lá dar um exemplo muito claro. Vamos dar uma parada no Guarujá ou em Santos. Vocês estão conversando, nós estamos conversando com as prefeituras locais. Não nos esqueçamos que isso aqui também é uma junção de forças entre o poder público e a iniciativa privada, mas essa mensuração ela é possível a partir do momento que a gente faz e fez essas alianças estratégicas para que a metodologia da Irapa, do Infinito Mário na questão científica, da SPIN no braço de inovação e tecnologia, possa ser colocado a favor, enfim, que você tenha esses tangíveis muito claros. A outra ponta foi que a gente contou e conta com a BDO, uma grande empresa de auditoria independente, para que a gente possa, ao final da expedição, gerar um relatório socioambiental sobre aquilo que a gente mapeou e identificou. Então, não vai ser, esperamos, que um exercício apenas de observação, mas um exercício de metrificação. Ou seja, no mês 1, no mês 6, no mês 9, no mês 12, como é que essa jornada acontece ao longo do tempo. Mas, de novo, nada disso é possível sem a gente poder contar com essas alianças estratégicas como a que fizemos com a Irapa, porque aí você tem que ter o conhecimento técnico. E, obviamente, tem coisas que a família sabe fazer muito bem. Navegar é uma delas, mas a educação é com a Irapa, o braço científico é com o Infinito Mário, o braço de tecnologia e inovação é com a SPIN. E para a gente aqui, na verdade, nada mais
está fazendo que colaborando com vocês. Eu acho que aqui fica uma via de mão dupla muito clara, porque ao mesmo tempo que a gente abre o espaço, vocês entram com conhecimento técnico para que isso aqui realmente possa ter um entregável muito bem mensurado e muito verdadeiro. Não, isso com certeza, e dentro o Irapa está junto com 9 ONGs, né, João, que são nossas parceiras aí, em lugares estratégicos onde a expedição vai passar, e realmente nós temos hoje a curadoria técnica da SuperEco, que está junto conosco, validando o projeto que o Irapa criou, com os inputs por ser uma instituição de renome, e em todos os lugares, assim, nós não só na questão da educação para a base, que seriam as crianças, que é o primordial, nós estamos, assim, no entorno, com os pescadores, com todo o cuidado, né, quando nós fomos escolher essas ONGs parceiras nossas, Baleia Jubarte, BR Bio, até tem gente aí assistindo. Então, assim, temos lugares estratégicos com pessoas extremamente competentes que estão embaixo do nosso guarda-chuva Irapa do Brasil, Voz dos Oceanos. Né? Olha, deixa eu fazer uma provocação aqui, agora eu vou inverter a pauta. Você e eu perguntando para jornalista. Olha só, né, enfim, como é que as coisas, né, enfim, hoje funcionam de uma forma tão colaborativa. Jennifer, uma pergunta para você, na verdade até uma curiosidade, né? Hoje a gente vê essa proliferação, né, enfim, das redes sociais, a importância que as redes sociais têm na divulgação de informações e de levar conhecimento, levar um conhecimento adequado para o público, né, de uma forma geral, e obviamente até para nós aqui no projeto Voz dos Oceanos, as mídias sociais são muito relevantes, mas com o teu olhar técnico, né, ou seja, com a sua experiência, né, de jornalista. Como é que essa comunicação pode ser feita para que ela seja feita uma comunicação verdadeira, né, para que a gente também tenha uma curadoria daquilo que a gente leva para o público? Como é que você vê isso, né? Como é que, se colocando na sua posição e olhando tudo que está sendo falado e dito sobre ESG, como é que a gente filtra, né, aquilo que é verdadeiro, o que não é, o que é um pouco mais marketing, o que é mais, de fato, verdadeiro? Como é que você avalia esse tipo de iniciativa? Sim, com certeza, hoje em dia esse é um desafio imenso, né? Assim, acho que esses últimos meses de pandemia, né, são um exemplo muito evidente, né, do que pode acontecer quando a informação não é tratada com cuidado, mas até para a gente ficar um pouco mais na área, né, da expedição e de meio ambiente, o próprio aquecimento global é discutido de uma maneira com muito cuidado técnico, né? Os relatórios do IPCC, o último que foi divulgado agora, que teve uma linguagem mais contundente para colocar a ação humana como realmente, né, inquestionável, que influencia no aquecimento global, e até antes desse relatório isso também não era colocado dessa forma, porque a informação tem que ser trabalhada com muito cuidado. No caso da expedição, a expedição vai gerar muita informação, né? A expedição vai gerar dados científicos, a expedição vai ser fonte para muitas dessas informações. E isso é uma coisa muito importante, a gente sempre entender quais são as fontes, checar os dados, ter certeza de onde você está buscando, e como que isso também é apresentado para as pessoas, né? E um grande desafio é conseguir furar a bolha, né? Conversar com quem ainda não está no veleiro, né? Assim, com quem ainda não está nessa jornada junto com a família. E essa é uma comunicação que ela tem que ser feita com afeto. Acho que tem muita gente que hoje pode questionar dados sobre aquecimento global ou outros assuntos, mas que com um olhar mais de trazer essas pessoas para dentro, provavelmente isso funciona melhor do que no embate e, enfim, tentando convencer de outras formas, né? Então eu acho que é muito esse cuidado com a origem das informações, ter certeza sobre os dados, de onde vem toda essa informação, e pensar também em como trabalhar essa linguagem para que ela chegue para todo mundo, e para que ela chegue principalmente para quem ainda precisa entrar nessa jornada, para que a gente consiga virar esse cenário para minimizar os impactos das mudanças climáticas, né? Porque elas já estão aí, entre nós. Não, muito legal. Até complementando o João e a Jennifer, né, nessa fala, que é muito legal, interessante,
porque a Mari colocou no começo, né, que muitas empresas, elas se comprometem, colocam metas, né, mas nem sempre atingem esses objetivos e, às vezes, o esperado divulgam, né, algo simplesmente por marketing, né. Eu acredito que essa mensuração muito bem feita, muito bem auditada, baseada, né, na parte científica, por isso que tem o pilar científico, na tecnológico, na educação, vai servir como exemplo, né, de formas de mensuração para passar para o mundo e para as outras empresas como se deve mensurar. Como se deve, após mensurar, o que você vai fazer com esses dados, né? Você mensurou, tá bom. O que você vai fazer com esses dados de uma forma positiva para gerar um impacto positivo ou para mitigar todas as mudanças, os riscos, né? Então é fundamental essa colocação, essa exposição desses dados mensurados, né, de uma maneira bem técnica, que sirva mesmo de base, de conhecimento para outras mensurações no padrão ESG, balanço socioambiental, baseado em todas as ISOs, né, 26.000 de responsabilidade corporativa, ISO 16.000, a 14.001. Então é importantíssimo essa mensuração servir como fonte de dados, base mesmo, exemplo, né, para que possa replicar, né? Esse é realmente, eu vejo que é um dos objetivos também, né? É como o João falou, atingir pessoas, difundir, né? Todo mundo fazer igual, né? Mostrar esse modelo, né? Muito, muito bom. Você sabe, Marcos, que eu fico muito feliz, né, de a gente estar batendo esse papo, que realmente quando a gente montou, né, os pilares, era essa nossa maior preocupação. Ou seja, como é que as informações que a gente vai receber, com a ajuda de Irapa, SPIN, Infinito Mare, né, toda a comunidade que vai acompanhar a gente, como é que a gente coloca isso a serviço da sociedade? Como é que a gente divulga essas informações? E aí com esse cuidado que a Jennifer trouxe, para que essas informações não fiquem encapsuladas, né, não fiquem aqui só em quem está diretamente vinculado à expedição, mas isso possa ter um efeito e isso reverberar para todos, porque eu acho que aí a gente tem atingido o nosso objetivo. Eu me lembro, semana passada, nós fomos provocados por 2 colégios, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, e foi uma provocação que veio dos alunos. Olha que interessante, não fomos nós que fomos até os colégios tentando levar a voz dos oceanos para os colégios. Foram já os alunos que tiveram conhecimento sobre formas diversas, ou seja, né, o canal de comunicação está fluindo, e eles tomaram conhecimento, puxa, existe um projeto Voz dos Oceanos para falar sobre os plásticos, família Schirman, velejo e tal. Aí bateram, né, foram atrás da gente, e a gente se sentiu muito feliz com essa iniciativa, porque a gente percebeu que a gente agora está atingindo o nosso objetivo, ou seja, a gente está conseguindo fazer com que a voz seja cada vez mais difundida e chegue em pessoas que, eventualmente, no primeiro momento, a gente teria que fazer o evento reverso, né? Ou seja, a gente tem que ir atrás. Então, acho que com isso, e nós esperamos, obviamente, que em cada parada que nós vamos ter ao longo da costa brasileira, que já são 11 localidades que nós estamos mapeados para poder fazer a nossa parada, para que o momento mais importante seja quando o veleiro deixa aquela determinada parada. Ou seja, o que acontece naquela localidade quando o veleiro saiu. E aí veio o trabalho da Irapa, aí veio o trabalho, né, enfim, de todos que estão conosco, justamente para que quando o veleiro sai, que seja o momento de chamar a atenção, exista um trabalho eficiente pós-partida do veleiro. Aí a gente terá cumprido um pouco da nossa missão. É isso aí. Vamos lá, tem um desafio aqui. Vamos lá. O desafio é gigantesco. Mas isso aqui é bom, a gente adora desafio. Eu acho que uma das coisas legais aqui que nos une também é a adaptabilidade, né? A gente sabe que não vai ser uma jornada fácil. Mudar hábitos de consumo das pessoas não é uma coisa fácil, as pessoas estão com seus hábitos arraigados. Mas eu acho que é um começo, né? Eu acho que todo mundo hoje, e todas as empresas que também estão com uma preocupação muito grande em ESG, elas tiveram o seu primeiro passo, e nós aqui juntos estamos dando o nosso primeiro e o segundo e os terceiros passos. Então, assim, tem uma jornada fantástica pela frente. Eu acho que isso é o que nos inspira, né? Saber que a gente está só no começo e que não tem porto de chegada, né? Eu acho que o divertido vai ser a trajetória. O porto de chegada pouco importa. É isso aí. Ô, João, Jennifer, você quer falar, Jennifer? Fala.
ouvindo, né, agora também o João falar sobre o tempo, né, assim, como tem aí toda uma trajetória, eu fiquei pensando, porque agora a gente está num período, né, de dois momentos de décadas, né, a década da oceanografia e a década da restauração de ecossistemas. E aí, não sei, Marcos, qual que você acha que é a relação entre essas duas iniciativas, né, e a expedição? Olha, Jennifer, é uma relação, vou falar para você, total, né? Quando a gente fala nessas duas iniciativas, né, a gente está falando aí iniciativas da ONU, né? Primeira que declarou nessa década de 2021 a 30, né? Seria realizada a década da ciência oceânica, né? Para desenvolvimento sustentável, né? Conhecida como a década do oceano, né? Que é uma iniciativa que tem como objetivo, olha como tem tudo linkado, né? Conscientizar a população global sobre a importância dos oceanos, mobilizar os setores públicos e privados e a sociedade civil organizada para que façam ações que favoreçam a saúde, a sustentabilidade dos mares, dos oceanos. Isso é o projeto, isso é a expedição Voz dos Oceanos, né? E essa ação, né, ela está relacionada muito assim diretamente, né, principalmente que é o ODS 14, né, um dos ODS que é o ODS 14, né, da Agenda 2030, né, e esse ODS ele prevê que os países devam reduzir assim significativamente a poluição marinha de todos os tipos, principalmente aquelas que vêm origem das atividades terrestres, né. Então, de 21 a 30 também acontece a década do envelhecimento saudável, da restauração dos ecossistemas, né? E aí a gente linka tudo, né? Que o objetivo principal da expedição, né, Voz dos Oceanos, é combate à poluição plástica dos oceanos. Alertar aí sobre a crise, né, da poluição no mundo. Trazendo aí, né, como o João falou, a inovação para novas soluções tecnológicas, novas tecnologias, união entre os cientistas, né, que tem essa troca de informações a nível global mesmo, né, e principalmente a educação das pessoas em todos os níveis, né. Então a gente vê que a década do oceano é uma oportunidade, uma agenda para que a gente discuta aí nesses 10 anos, que agora são 9, né, sobre como ter um futuro melhor, né? Talvez seja a primeira vez que nessa década a gente traz muito suporte da ciência, né? Mostra o papel científico da ciência, a importância disso para a sociedade, né? E não é apenas para falar da água do mar, né? Por assim dizer, né? Mas abordar o desenvolvimento sustentável como um todo, né? Talvez seja assim, nessa década, para toda a Agenda 2030, né? Em que assim, todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser olhados à luz dos oceanos, né? Com essa visão. Porque essa década fala assim, ó, prevenir, né? Reverter e deter a degradação do meio ambiente. Então, o link é total da década dos oceanos, das ODS, os ESG, os 4 pilares da expedição. Parece que é uma coisa só, nós estamos falando do mesmo assunto, né? De tão linkados e tão inclusivos que eles são, né? Tão transparentes, né? Então tem tudo a ver, totalmente linkado. Legal, gente. O tempo passa, né? Então, eu queria fazer aí a nossa última pergunta pro João, que eu acho que é importante nesse momento que está acontecendo a Voz dos Oceanos e tudo isso que foi falado, que foi muito interessante por todos vocês. Espero que o João volte aí, gente, para eu fazer a pergunta para ele. Deixa eu saber se ele volta, tá? Peraí, que ele cai num momento estratégico, né? Ele cai, exatamente. Peraí que eu vou para ter suspense até o fim da live. Suspense. Agora vamos ver. Com emoção. Com emoção. Ele vai entrar. Deixa eu ver se ele entra aí. Se dá tempo dele responder. Estou de volta.
Eu tava Nós estamos... tudo que vocês estão falando, ainda bem que vocês não estavam falando mal de mim, tá? Não, mas a pergunta é para você, Eu João. só ouvi a Jennifer falando que eu caio nos momentos estratégicos. Ouviu, gente? Ouviu. Ô, João, então, responde para a gente aí, já que, né, eu acho que o assunto está sendo bastante importante para quem está nos assistindo. Quem quer, né, como participar como patrocinador, como apoiador institucional, como pode fazer parte da expedição Voz dos Oceanos? Bacana. Não, essa é uma pergunta super importante e eu acho que ela dá um fechamento um pouco sobre tudo que nós conversamos aqui, né? Bom, Voz dos Oceanos, de novo, vou falar isso e todas as vezes que eu puder, Voz dos Oceanos é um projeto diverso e inclusivo. Então, nós queremos ter as empresas de pequeno, de médio, de grande porte a bordo. A gente quer ter as pessoas, a gente quer ter o artesão que lida com plástico, o cara que faz a reciclagem, a pessoa que faz a coleta, a pessoa, a dona de casa que está em casa, o professor. Ou seja, ele é um projeto o mais diverso e inclusivo possível. Então, a participação das empresas, por que a participação das empresas é tão importante? Porque as empresas têm uma forma de comunicar muito forte com o seu público. Obviamente, você pega as grandes empresas, elas têm muitos colaboradores, elas têm muitos, né, enfim, rede de consumidores ou de clientes. Então, há, através de cada empresa, um viés de comunicação muito forte e uma capilaridade muito grande. Então, por isso que contar com o apoio institucional de empresas e de organizações e de organismos, né, enfim, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada, para a gente é muito importante. E por quê? Justamente por conta dessa necessidade da voz chegar para todos. Então, as empresas, obviamente, estão mais do que, né, enfim, aqui é um convite que a gente faz para todos, né, para jornalistas, para as empresas, para a sociedade civil, né, para todos participarem do projeto Voz dos Oceanos. E a forma de se conectar com a gente é muito simples, né? A gente está presente, obviamente, nas mídias sociais, a gente monitora isso, né? Enfim, muito importante para a gente também saber o que está acontecendo. Então, obviamente, qualquer convite, qualquer conexão, qualquer contato pode ser feito através das mídias sociais, pode ser feito através do meu e-mail, né? Enfim, joão.amaral@voiceoftheoceans.org. Isso é um canal direto também que vocês podem usar para se conectar conosco. Obviamente, a família também está presente, além do Insta, Facebook, LinkedIn, a família também tem as suas próprias mídias sociais. Então, por favor, nos procurem, né? Entrem em contato, a gente vai ter todo o carinho e toda a atenção para conversar com qualquer pessoa, independente do tamanho, independente do local, para que, de novo, a gente possa atingir o nosso objetivo de fazer o projeto Voz dos Oceanos o mais diverso e inclusivo possível. E para cada empresa, para cada pessoa, é uma história, é uma folha em branco que a gente constrói juntos, não tem receita de bolo, então estamos aqui absolutamente abertos. Fica o convite aqui e eu, mais do que tudo, eu agradeço a oportunidade da Irapa e, obviamente, do Marcos e da Jennifer para a gente bater esse papo. Eu acho que é muito rico a gente trocar. Tem uma palavrinha que eu acho que a Maricleia e a Ana já me ouviram falar algumas vezes, e para mim é um mantra de vida, chama-se combinatividade, que é a combinação de competências com criatividade. Então, o convite é para que as empresas, as pessoas e todas as entidades trabalhem conosco, colaborem, e a gente bota um pouquinho de criatividade nessa história. Com certeza a gente vai sair do outro lado mais rico e a gente vai fazer a diferença. Seja você também a voz dos oceanos, porque eu sou a voz dos oceanos. Nós somos. Todos. Gente, então já estamos nos nossos minutos finais, aí faltando 4 minutinhos. Eu queria agradecer a todos vocês. Queria que vocês dessem um tchauzinho rápido aí, né? O João já falou, mas a Jennifer e o Marcos, tá? Para a gente se despedir do povo, do pessoal aí que está nos assistindo. Sim, super obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Adorei também a conversa com vocês. E estamos aí juntos para ajudar a levar essa mensagem para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom participar com vocês desse bate-papo, desse assunto importantíssimo, né? Como o João mencionou, eu quero deixar até essa frase, essa comunicação no final, né? Não é possível que a gente ainda não entenda que nós fazemos parte do mesmo planeta.
de uma mesma família de moradores de um mesmo lugar, que se chama planeta Terra. Precisamos olhar para isso. Muito obrigado mesmo para todos vocês, para a Jennifer, para o João, para a Ana, Maricleide, para a gente estar participando desse bate-papo. Foi muito importante. Boa noite para todos vocês, foi um grande prazer. Então, obrigada. Gente, em nome do IRAPA, nós agradecemos. Quem está nos assistindo, siga o IRAPA aí nas nossas mídias. A gente quer agradecer a todos que participaram, aí assistiram essa live. Todas as quintas estaremos aqui fazendo uma live com um assunto diferente. E obrigado a vocês todos, mais uma vez, por abrilhantar a nossa live, né, Ana?